Olá, muito bom dia a todos. E nesse domingo, o Diálogo Franco, de forma até, eu diria, inusitada, traz aqui o senhor Roberto Maruyama, que é nada mais, nada menos que mestre de Aikido, um dos mais conhecidos aí no Brasil. Eu queria lhe cumprimentar, agradecer a sua presença. Um bom dia ao senhor. Bom dia. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo de São Paulo aqui participar do Diálogo Franco. E eu gostaria de registrar, senhor Roberto, se o senhor me permite, ao cumprimentá-lo inicialmente, de que o senhor, como mestre de Aikido, eu pude perceber aqui que o segredo da sua simpatia, da sua jovialidade, é a dona Neuza Maruyama, que é a sua esposa e que lhe acompanha aqui. Muito obrigado também a ela. Sem dúvida nenhuma. Gostaria de desejar um bom dia a todos e agradecer à TV Band Vale por esse agradável convite e o senhor, seu Carlos, a participação desse programa no Diálogo Franco. Com muito prazer que nós o recebemos aqui. Eu quero iniciar comentando o seguinte: o nosso telespectador, certamente, imaginando o senhor como mestre de Aikido, ele vai saber exatamente, quem não sabe, o que é o Aikido. Mas o senhor é administrador de empresas formado pela USP, né? O senhor fez especialização em finanças na Fundação Getúlio Vargas. Vamos comentar na frente, trabalhou em multinacionais francesas, um executivo de sucesso. Com todas essas credenciais de formação universitária de elite, por que dedicou-se às artes marciais? Bom, primeiramente, eu acho que isso é genético, porque a minha família, no Japão de antigamente, eles eram família de samurais. Inclusive o logo que a gente porta tem essa tradição. Uhum. Então acho que já veio, de certa forma, no sangue. E aí comecei a trabalhar e percebi que havia situações de conflito, situações de estresse, situações de extremo nervosismo na atividade profissional, e aí eu acho que o sangue veio lá de dentro, assim, faça alguma coisa. É o atavismo, é uma coisa atávica, né? É isso. Aí eu comecei, em princípio, a fazer o karatê, que era mais popular na época. E num treino acontecia um fato que eu não gostava muito de trocar socos e chutes. Aquilo me era desconfortável. E num dos treinos, meu mestre estava treinando e eu falei, não tem uma forma de impedir essa sequência de chutes de golpes sem dar em troca? Aí o professor Kawamura me chamou, tem um jeito. Aí chamou o aluno mais graduado, faixa preta, e falou, me dá um soco. Aí foi o aluno lá dar um soco contundente nele, aí ele pegou o braço dele e levou para o chão, neutralizou. Eu falei, sensei, eu quero esse daí. Quero aprender essa modalidade. Que seria o Aikido, no caso? E é o caso, é o Aikido. E ele era terceiro dan de Aikido e 5º grau de Karatê. E eu estava justamente recém-formado, começando a trabalhar, e aí foi aí que conheci o Aikido. Por aí. Enveredei por aí. Então, mestre Roberto, eu gostaria de saber do senhor, efetivamente, o que é o Aikido e em que essa prática se diferencia de outras modalidades de artes marciais. Vamos falar pragmaticamente o resultado de um aikidoísta. Se o senhor puder convidar alguma pessoa aqui para a gente fazer uma pequena demonstração, eu ficaria grato. Quando eu falei que o programa seria inusitado, o que o senhor me falou agora nos bastidores, e nós conseguimos aqui 2 voluntários, eu diria de elite. Eu vou pedir ao Fábio, que é nosso editor aqui na Band, né, jornalista, e ao Nelson, que é o nosso assistente aqui de produção, câmera também, que venham aqui, se eles puderem, né, se permitirem isso, e eles vão atender o senhor. Ok, por favor, muito obrigado. Então, Fabinho e Nelson, por gentileza. Então, para fazer, eu preciso me levantar. Pois não, fica à vontade. E vou pedir para o Nelson, né, que é o assistente. Isso, Nelson. Ele vinha aqui por aqui. Primeiro o Nelson, então. E me levantar aqui pela cintura. Então o Nelson vai levantar o professor, o mestre. Entre embaixo. Muito bem. Muito bom. Levantou um palmo. Agora mesmo o Nelson, eu peso mais ou menos 79 quilos. 80 quilos. 80 quilos mesmo, o Nelson vai levantar outra vez. Pode levantar, Nelson.
Nelson, o que houve? Vamos chamar o Fabinho para ajudar. Vamos fazer o Fabinho, né? Os dois? Vem cá, agora os dois. Cada um pega um no braço, né? Vamos lá. Aqui. Isso, aí. Aqui. Vamos lá, vamos fazer pode força levantar. aí. Muito bom, são fortes. Agora certo. outra vez. O que houve, dois? O que houve? Olha, os dois ficaram vermelhos. Obrigado, os telespectadores vão ver que não foi Fábio. nada montado. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado, viu? Os dois, por coincidência, eu sou corintiano, mas os dois são palmeirenses. Eu acho que por ser palmeirense que eles Eu não torço para nenhum time. Agora Mas, você explica enfim, o que aconteceu aqui, por favor. Do ponto de vista físico, senhor Carlos, não tem explicação, porque eu peso 80 quilos e o Nelson levantou com uma certa facilidade 80 quilos. Depois, o Nelson deve ter percebido que na segunda situação, a sensação que ele teve foi de mais peso. Mais peso e um pouco de raiva, porque ele ficou vermelho e não conseguia levantar. O que aconteceu? O princípio básico é o Ki, a energia que todos nós temos. Então, a palavra Aikido, Ai é harmonia, amor ao próximo, a capacidade de interagir positivamente com uma pessoa. Isso é o amor. No limite é o amor de Cristo. Ki é essa energia vital que todos nós temos. Todo ser humano tem essa energia. Eu vou falar algumas palavras em português que aparentemente não tem nenhuma assim, similaridade uma com a outra. Então vamos falar. Doença, saúde, sentimento, atenção, intuição, né? Na palavra portuguesa, cada um tem o seu sentido, o seu significado, certo? Agora eu vou falar em japonês, a mesma palavra para a pessoa entender. Então temos Genki, saúde, Byoki, doença, Kimochi, sentimento, Kigatsuku, atenção. Percebeu-se que tem a palavra aqui, que é a energia que todos nós temos. E finalmente a terceira palavra, que é o Do, é um caminho, uma filosofia, uma conduta de vida que a pessoa se propõe a trilhar com o objetivo de ele melhorar, se aperfeiçoar espiritualmente. Começa no corpo, mas o objetivo final é a alma. E qual a razão deles não terem conseguido te levantar? A razão é a seguinte: num estado de estresse, de nervosismo, de insegurança que todos nós temos, no emprego, na rua, né, nas discussões, numa fechada de trânsito, a tendência da pessoa é ficar irritada. Ela fica nervosa. Quando ela fica irritada e nervosa, há uma contração muscular, assim, mesmo que a pessoa não queira, ela fica contraída. Então, na primeira situação, eu contraí. Depois, eu relaxei na segunda situação, respirei profundamente, fiquei tranquilo. Eu vou lhe pedir um minutinho de licença. É culminante esse ponto que o senhor está citando. Porém, o tempo do nosso primeiro bloco está se encerrando aí. A gente vai rapidinho para o intervalo e convida a todos os telespectadores para continuar conosco para que ele possa completar a explicação. A gente já volta. Até já. Olá, retomando então o nosso diálogo franco de hoje com o mestre em Aikido, Roberto Maruyama. Nós estávamos no bloco anterior comentando sobre essa cena inusitada aqui no set de filmagem, né? O Nelson e o Fabinho, o senhor, primeira vez, conseguiram levantar, a segunda não. E o senhor estava completando a explicação, eu gostaria que o senhor concluísse. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que não foi combinado isso. Sem dúvida, por isso que eu disse, foi bem na hora aqui. Contamos aí com a colaboração de dois, eles não sabiam o que ia acontecer. Exatamente. Certo? Então, a pessoa olha uma pessoa física, nós imaginamos que a pessoa é composta de ossos, músculos, sangue, ligamentos, né? E não se imagina que tem uma coisa muito importante dentro dessa pessoa, que é a alma, que é o espírito, que é a energia. E essa demonstração foi com o intuito de demonstrar que há algo além do corpo. Porque se fosse só o corpo, eles me levantariam todas as vezes. Sem dúvida. Certo? Se eu colocar o meu sangue, o meu osso,
O músculo dentro de um bode ele vai levantar sempre. Tanto que um só te levantou, que é o Nelson, que é muito forte, mas te levantou com certa facilidade a primeira vez. Exatamente. A segunda vez os dois levantaram, os dois são fortes, o Fábio também é muito forte. E a segunda vez eu vi que eles ficaram até acabrunhados porque não conseguiram tirar o senhor do chão. Então, como se explicar do ponto de vista físico, científico, como é que o Nelson, que levantou 80, não levantou 40 depois, certo, que é a metade, né? Então é justamente essa energia que todos nós temos. O problema é que quando a pessoa fica irritada, nervosa, essa contração faz com que a energia fique distribuída pelo corpo todo, né? Mas a hora que eles não levantaram, o senhor estava relaxado? Não. O senhor estava contraído, quando eu estressado. Eles não levantaram, eu estava em atitude de meditação com os olhos abertos, fazendo a respiração e totalmente relaxado. Aí eles não levantaram? Aí não levantaram. Que é a posição da meditação. Estressado eles levantaram? Levantaram, porque eu contraí, fiquei contraído. Fica uma pessoa irritada. Tem pessoas que ficam tão irritadas que ficam vermelho, de tanta força que faz. E não resolve nada? Não resolve. Do ponto de vista corporal, de uma luta, de uma contenda, ele já está mais leve para começar a história. Professor, e por que os seminaristas e padres estão treinando defesa pessoal? Inclusive tem um episódio em que o senhor foi treinar os arautos do Evangelho nos Estados Unidos da América. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Foi um convite inusitado. Confesso que eu fiquei meio surpreso, né? Porque a gente ouve falar em seminarista, padre, a gente fica sempre imaginando aquela circunspecção, aquela, né? Digamos assim, dando muita importância para a alma e pouco para o corpo, né? Então, essa dedicação à alma humana, isso foi meio inusitado. E aí eu fui convidado pelos arautos para dar um curso justamente para os seminaristas e padres. E na realidade, os arautos do Evangelho, eles têm como base a inspiração do Monsenhor João Clark. Quando ele fazia o exército, mais ou menos quando ele tinha 19 anos, Quando ele serviu o exército, no caso. Serviu o exército, serviu o exército. Então ele percebeu, ele já era religioso, que na realidade havia a necessidade da religião ficar atrelada a uma coisa muito importante que ele viu no exército, que é a disciplina. Sem dúvida. Que é a disciplina que é a mola propulsora, né? De todo mundo que vai se propor a fazer alguma coisa, algum trabalho. E na missão militar, isso é de extrema importância, a disciplina. E o intuito dele foi colocar a disciplina na atividade seminarista e dos padres também. Aliando as duas coisas. Aliando as duas coisas. Não só a disciplina em termos de hora para meditação, hora para oração, hora para participar de uma missa, né? Mas colocar o corpo participando dessa disciplina. E de que forma esse treinamento, desculpe interrompê-lo, professor, pode contribuir para a evolução espiritual de um religioso no sentido amplo, aí no caso específico dos católicos ou de um católico? É o seguinte, porque a técnica do Aikido que a gente aplica, ela é, ao mesmo tempo que é uma técnica, assim, digamos assim, de alongamento, né? De trabalho assim, em que a pessoa vai ter um benefício de saúde. Essa mesma técnica que tem essa conotação, ela serve para imobilizar uma pessoa. Então você consegue controlar uma pessoa muito mais forte, não com a força, mas também com essa concentração que a gente acabou de demonstrar e a apuração técnica. Seria a aplicação da energia espiritual aí na situação? Exatamente. Então é isso que nós estamos fazendo, trabalhos corporais, né, alongamentos, para que esse cabedal de conhecimento corporal, inclusive a respiração, né? Então uma coisa que eu utilizei foi a respiração. Normalmente quando as pessoas ficam irritadas, tem a influência da adrenalina, a pulsação começa a ficar mais acelerada, né? E a respiração começa a ficar mais superficial, mais ofegante, né? Então quando a pessoa ela trabalha a respiração, ela neutraliza esses efeitos negativos da adrenalina.